senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, presidentes de academias dos estados, presidente das academias e entidades culturais do estado do Rio de Janeiro, senhoras e senhores, amigas e amigos da cultura. Esse é um dia muito especial. 22 de julho de 1917. Um grupo de sonhadores, de idealistas, decidiram se organizar para fazer a renascença fluminense, que sofria naquela época, como está sofrendo agora, um período de crise. E 200 anos depois, 100 anos depois, 200 virão, por certo, daqui a 100 anos, porque essa entidade nasceu para nunca mais ter fim. Nós estamos aqui hoje, na plenitude das atividades e das finalidades desta academia, promovendo o primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras, um desafio que o entusiasmo está levando a realizar. Já se sabe, todos nós sabemos, que quando se tem um forte ideal, quando se tem uma firme vontade, cheia de entusiasmo, as forças da natureza convergem para que se tornem realidade. É isso que está acontecendo. A presença das senhoras e senhores, da representatividade das várias regiões do país e deste glorioso estado do Rio de Janeiro, estão fazendo, todo esse conjunto está fazendo um momento de glória neste centenário. Nós queremos louvar e agradecer a Deus por esse momento. Louvar e agradecer porque foi Ele que permitiu que nós estejamos aqui. Eu creio numa força espiritual que não se vê. É essa força espiritual que está fazendo essa congregação de idealistas, de sonhadores. E o Deus dos sonhadores é que está fazendo esta realidade palpável, visível, concreta, sentida e vivida por todos nós. Este é um momento de glória, não só para a Academia Fluminense de Letras, mas para Niterói, que se transformou nesses dias na capital de cultura do país. Mas não é só para nós, na minha fala de diretoria, os integrantes das várias classes que compõem a Academia. É de aqueles que um dia, 22 de julho, tiveram essa ideia e tornaram essa ideia realidade. Aqueles que vieram, se sucederam e chegamos até aqui para dizer obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pelos sonhadores. Obrigado por aqueles idealistas que um dia resolveram a tornar realidade um sonho acalentado. Nós vamos louvar e agradecer a Deus como estamos louvando e vamos, que é um momento de amor à pátria. Amor à cultura é valorizar as raízes dos sentimentos nacionais, é valorizar a nossa história, porque a academia é a guardiã da memória dos vultos que ajudaram a fazer a abolição da escravatura. Aqueles que ajudaram a fazer a proclamação da República, não sei se hoje eles estariam satisfeitos com a República que nós estamos tendo. Mas aqueles que fizeram o país ter 8.500.000 quilômetros quadrados, aqueles que fizeram o país ter mais de 200.000 milhas de território do oceano, aqueles que garantiram, como Duque de Caxias, como Saldanha da Gama, como aqueles que, como Euclides da Cunha, que estão lá, todos eles perpetuados. As senhoras e senhores sabem que a memória é que faz a história. Todas as senhoras e senhores que estão aqui, acadêmicos ou não acadêmicos, sabem que Mnemósine se encontrou com Deus, o Deus dos deuses. E lá na mitologia grega, ela teve as suas musas, a musa Clio da história. De modo que nós guardamos a memória para fazer a história filho dessa memória. E estamos aqui à minha direita, um dos vultos mais queridos e respeitados da língua portuguesa. Respeitado no Brasil, lá na colônia, na Alemanha, respeitado
em Portugal, em Barcelona, é respeitado no mundo que é Evanildo Bichara. Evanildo Bichara, que eu estou aqui saudando, ele é da Academia Brasileira de Letras, professor da UF, da nossa Universidade Federal Fluminense. Ele nasceu em Recife. Um ano não interessa, porque ele é imortal. É horrível também. Mas é um professor vocacionado, desde cedo vocacionado. Gramático, filólogo, brasileiro de dimensões internacionais. É mesmo correspondente de academias de Lisboa. Eu não vou ler todo o currículo. É mérito da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Fluminense, titular da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Filologia, além da cadeira número 33 da Academia Brasileira de Letras. É autor de vários principais gramáticas da língua portuguesa, destinada tanto ao público leigo quanto a profissionais da área. Moderna gramática portuguesa, enfim, ele é gramática escolar da língua portuguesa, português para análise sintática, e ainda uma série, etc. O currículo dele, aqui um resumo, tem 12 páginas. Resumo do resumo. É o 5º ocupante da cadeira 33. Ontem recebemos aqui o professor Domício Proença, presidente da Academia Brasileira de Letras, sentado onde se encontra sentado o professor, o acadêmico Evanildo Bichara. E à esquerda, aqui, estava Marco Lucchesi. Agora, aqui se encontra Evanildo Bichara, sentado na mesma cadeira, que ele engrandece, ilustre, dá mais brilho à Academia Brasileira de Letras. À sua direita, o também profundo estudioso da língua portuguesa, o acadêmico Maximiliano de Carvalho, que é da Academia Brasileira de Filologia. À direita, a acadêmica Matilde Slabe Carone, a intelectual do ano, presidente do Elos Clube de Niterói e presidente do Senaco Fluminense de História e Letras, uma entidade que já completou 93 anos. À sua direita, a secretária da Academia Fluminense de Letras, presidente da Academia Niteroense de Letras, e primeira vice-presidente, ex-diretora da Faculdade de Educação da UF, e etc, etc, etc. À minha esquerda, a acadêmica Fátima Cunha, que é da nossa academia, é da Academia Brasileira de Educação, ex-secretária de Educação e Cultura naquela época. À sua esquerda, vindo de Lisboa, o presidente do Elos Internacional da Comunidade Unida, Ramiro Cruz. À sua direita, o Buxman, presidente da Academia de Letras do Paraná, que veio aqui para estar conosco também. Aqui se encontra representando os outros presidentes da academia, como de Sergipe, que está aqui conosco. E à sua esquerda, o vice-presidente para a América Latina do Elos Internacional, José Roberto Frutuoso. Eu peço aos presidentes das academias de letras das cidades que fiquem de pé para valorizar, dar relevância a essa presença tão ilustre, para receber também os aplausos. Começando aqui com Campos, Teresópolis, Petrópolis, Altiva da Pele, Duque de Caxias, São Fidélis, Pádua e outras que estão por aqui. Tá? Eu quero dizer também que se encontra presente o presidente de honra do Elo Internacional da Comunidade Luzia de Niterói, que é o nosso querido acadêmico Gentil Moreira de Souza, que fica de pé também para receber os nossos aplausos. Senhoras e senhores, eu levaria algum tempo lendo, citando os nomes de cada personalidade, porque todos que se encontram aqui são muito importantes para esse momento da nossa história, da história da Academia Fluminense de Letras, que construiu, através da boa vontade, do idealismo, da vontade intensa de servir, um monumento invisível, intocável, porque ele é um monumento da eternidade.
cada acadêmico e cada acadêmica que aqui se encontram são seres etéreos, são seres alados, que nasceram para viver a eternidade, para ir mais longe, muito mais longe, olhando além de si mesmo. Somos voluntários, todos nós somos voluntários, prestando relevante serviço público. Porque o povo que não valoriza a sua memória, que não dá valor às suas raízes, é um povo como uma árvore que qualquer vento derruba. E nós temos de preservar o nosso idioma. E por isso buscamos para estar do nosso lado esse extraordinário monumento que garante a grandeza da língua portuguesa. A nossa língua que se identifica com a nossa própria pátria, que é Evanildo Bichara, um gigante da língua portuguesa, que nesse instante eu tenho a honra e o prazer de passar para ele esse microfone, para que mais do que eu possa dizer do seu extenso currículo, convidado por Antenor Nascente para fazer titular da língua portuguesa e linguística e filologia, cargo de professor titular, pago em Colônia, na Alemanha, professor em Coimbra, emérito da universidade, etc. Olha, são muitos e muitos títulos. Orientador de mestrado, de doutorado, diretor do Instituto de Filosofia e Letras da UERJ, diretor do Instituto de Letras da Fluminense, doutor honoris causa de universidades, doutor honoris causa mesmo, porque é gente que tem honoris causa, mas não tem substância para ter honoris causa. Diretor da revista, etc, etc, etc. Professor, é do Conselho Estadual de Leitura, do Conselho Estadual. Podia ser, com glória, com pompa e circunstância, ministro da Cultura do Mundo, da Unesco, elevando o nosso idioma português para o século e século, que se chama acadêmico, professor Evanildo Cavalcante Bichara, que nesse instante passo para ele esse microfone para ter mais brilho através da sua voz, da sua inteligência, da riqueza do seu coração. Para ele, a manifestação do nosso carinho com a acadêmica Neide Barros Rego acaba de me dizer, de me lembrar, de me assessorar, porque esse é um momento de amor à pátria, porque tudo que se está fazendo aqui é por amor à pátria. Eu queria obrigar a dizer, você sabe, né? Há uma diferença entre país, nação e pátria. País, o Brasil é um país com 8.500.000 quilômetros quadrados, mais de 200 milhas do oceano. E é uma nação que se fala um idioma, que tem uma organização político-administrativa. Pátria é amor. A diferença, é expressão geográfica, outra expressão de estrutura de povo, a outra é amor. E esse amor à pátria é que nos move também. Então nós vamos de pé ouvir e cantar o hino nacional brasileiro, Francisco Braga e Francisco Amar e Osório Duque Estrada, autor e compositor do hino nacional brasileiro, que nós vamos, nesse instante, com muito entusiasmo, cantar, saudando a nossa pátria. De um povo heróico, grato, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em meu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona casa, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, madre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol.
passo o microfone para o nosso homenageado, representante da Academia Brasileira de Letras e um dos mais vigorosos defensores do nosso idioma. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Estou aqui numa homenagem não só de minha pessoa, mas também do presidente do Liceu Literário Português e do Real Gabinete Português de Leitura, e em memória do Antônio Gomes da Costa, o Francisco Gomes da Costa, e em memória do professor, mestre, grande batalhador da cultura portuguesa no Brasil, Antônio Gomes da Costa. Hoje iremos falar num primeiro congresso de uma língua, de um povo que durante o ciclo das grandes navegações duplicou o mundo conhecido. Alexandre de Humboldt, no seu livro Cosmos, chamava atenção para a contribuição portuguesa, que está hoje também delegada às nações de língua portuguesa, inclusive o nosso Brasil, a manutenção desta língua admirável. De modo que este trabalho de penetração e de divulgação da língua é, sem dúvida nenhuma, um grande propósito deste simpósio, também fazer que a língua também seja uma daquelas de representação das grandes nações deste mundo que estamos atravessando. Hoje nós vamos falar de um grande escritor que tinha uma visão bastante clara do que vem a ser uma língua e da função dessa língua para a identidade nacional. O título é Machado de Assis e o seu ideário de língua portuguesa. É opinião corrente afirmar-se que Machado de Assis, se não é o mais correto escritor da literatura brasileira, é dos que melhor a praticaram e mais souberam conciliar a construção clássica e a modalidade espontânea do idioma do seu tempo. Por tudo isto, vale a pena pesquisar como conseguiu construir o seu ideário linguístico, ainda que não tenhamos informações sempre mais completas sobre os primeiros passos dessa construção que, começada muito cedo, como se supõe, continuou por toda a vida do nosso escritor. Como a mãe é primeira ou quase sempre a primeira mestra da linguagem de seus filhos, seguida da colaboração dos demais familiares, o ambiente idiomático da casa deve cedo ter chamado a atenção do menino Machado, diante de uma mãe açoriana branca e do pai pintor mulato, ambos com certa instrução, sabiam ler melhor do que, com toda certeza, os demais moradores do Morro do Livramento, hoje chamado da Providência. Acresce a isto a convivência como agregados de uma chácara vizinha ao morro, de propriedade de Dona Maria José, madrinha do menino, o que favorecia a criança desde cedo, de temperamento solitário,
um ambiente cultural diferente daquele frequentado pelos seus vizinhos. A mãe deve ter coberto o filho de atenção e carinho que merecem os primogênitos. E apesar de ter morrido quando Machado mal contava os 10 anos, pôde deixar nele profundas marcas de afeto e lhe ter imprimido o gosto pelo estudo, adjuvado o trabalho de escola primária que frequentara e o empenho de um padre da Igreja da Lampadosa, a quem, parece, o menino ajudava nas missas como coroinha. Cinco anos depois da morte da mãe, casou-se o pai com Maria Inês, madrasta que também cobriu o enteado com amor e desvelo. Desde cedo deve ter nascido em Machado o gosto da leitura, que também lhe despertou e favoreceu o melhor aprendizado do idioma, o que possivelmente o preparou para, entre os ofícios iniciais a que se dedicaria, exercer as funções de tipógrafo da imprensa nacional até 1858 e, mais à frente, revisor e caixeiro da livraria e tipografia de Paula Brito, estágio que o aproximou definitivamente da literatura e de ilustres personagens do meio de escritores. De particular importância para a construção do seu universo linguístico foram, sem dúvida, as reuniões no Gabinete Português de Leitura com dois dos mais importantes, à época, cultores dos livros e do idioma, Ramos Paz e o filólogo Manuel de Melo. Se o primeiro deve ter sido fundamental para a formação literária do nosso Machado, aproximando dos autores nacionais e internacionais, Manuel de Melo deve ter exercido nele uma influência seminal sobre a natureza da linguagem, a posição do escritor diante do idioma, sua ação normativa para os leitores do seu tempo. Tal influência favoreceu a propriedade de considerações que Machado, em vários lugares do seu múltiplo fazer literário, emitiu sobre fatos da língua, quer de natureza gramatical, quer de natureza lexical. Manuel de Melo, apesar da sua atuação como homem de comércio, foi dos mais bem apetrechados filólogos do seu tempo. Escreveu pouco, pelo menos do que chegou até nós, mas dessas lições sobreviventes revela-nos uma leitura do que melhor se produzia nos mais adiantados centros de cultura. Riquíssimo acervo bibliográfico existente no Real Gabinete Português de Leitura sobre a filologia e linguística em alemão, inglês e francês no século XIX, resulta da aquisição de sua biblioteca particular pela instituição, depois de sua morte, a fim de que não se dispersasse. Seus méritos eram conhecidos e apreciados fora do Brasil. Leite de Vasconcelos nos chamou a atenção para uma nota necrológica
de um dos mais conceituados filólogos italianos, Francesco d'Ovidio. Diz Francesco d'Ovidio: enquanto corrijo as provas deste número da revista, recebo a dolorosa notícia do falecimento do filólogo português Manuel de Melo. Ele era, na verdade, um diletante escrupuloso e cultíssimo, que em nada diferia dos doutores de profissão. Uma prova é o seu trabalho Notas Lexicológicas, Rio de Janeiro, 1880, e um trabalho em que ele comentou com muita severidade um livro seminal de Francisco Adolfo Coelho. Tão ausente está Manuel de Melo dos nossos estudos de historiografia gramatical de filólogos portugueses e brasileiros que desenvolveram suas atividades no Brasil, que o autor merece uma referência, ainda que breve, neste momento, sobre Machado de Assis. Português de nascimento, natural de Aveiro, onde nasceu em 1834. Exercia as funções de guarda-livros e aí se aplicava no conhecimento dos modernos idiomas da Europa, particularmente do português. Notabilizou-se entre os contemporâneos e a posteridade com o estudo polêmico contra Adolfo Coelho e Teófilo Braga. Em contato com Ramos Paz e Manuel de Melo, nas reuniões aos domingos no Gabinete Português de Leitura, penetrou Machado de Assis, não só no terreno idiomático dos clássicos lusitanos, mas ainda na boa conceituação e compreensão da natureza da linguagem e dos seus usos linguísticos. Assim é que, em resenha crítica de 1862, ao Compêndio da Gramática Portuguesa, publicada por Vergueiro e Pertence, saída em Lisboa em 1861, o nosso escritor justifica porque considera o compêndio uma obra útil. Diz Machado: sempre achei que uma gramática é uma coisa séria. Uma boa gramática é um alto serviço a uma língua e a um país. Se essa língua é a nossa e o país é este em que vivemos, o serviço cresce ainda e a empresa torna-se mais difícil. E logo adianta, continua Machado, quando se consegue o resultado alcançado pelos senhores Pertence e Vergueira, tem-se dado material para a estima e a admiração dos concidadãos. Há na gramática, continua Machado, há na gramática dos senhores Pertence e Vergueiro aquilo que é necessário na obra desta natureza, destinada a estabelecer no espírito do aluno as regras e as bases sobre as quais se tem de assentar a sua eficácia filológica. Repare-se que Machado de Assis estava com 23 anos a esta altura, ao resenhar o compêndio, e nessa época já ressaltava o papel importante do desenvolvimento reflexivo da competência linguística dos alunos, mediante a aplicação das regras e das bases, diz Machado agora, sobre as quais
se tem de assentar a sua ciência filológica, o que nós entendemos hoje por competência linguística. Note-se que o resenhador não insiste na célebre lição de que a gramática é a arte de ensinar a falar e escrever corretamente a língua, como fez o compêndio, mas sim de assentar a sua ciência filológica. Essas considerações do nosso jovem escritor, aparentemente inocentes, que uma leitura ingênua poderia deixar passar em silêncio, é uma distinção teórica importantíssima e antiga, que retorna aos primeiros filósofos gregos que trataram de conhecer melhor e com mais profundidade a essência da gramática e temas a ela correlatos. Discutiam esses gregos se a gramática seria empeiria, isto é, pura e simples experiência em ato, ou se seria uma técnica, em grego térrine, isto é, um saber completo, complexo de regras, de noções regidas por um critério e com o propósito de alcançar uma finalidade. A tese vitoriosa foi a de que a gramática seria uma técnica, palavra que os romanos traduziram por arte. Já a aquisição de uma língua resulta de uma atividade no âmbito da empiria, porque é um processo que nasce sob o impulso da imitação, não se desprezando um mínimo de reflexão, isto é, como ensina Antonino Pagliaro, de aderência volitiva a determinado sistema expressivo. E dessa imitação surge a necessidade de uma norma, na qual o ato linguístico passa a encontrar-se em sua plena justificativa. Tudo nos leva a acreditar que Machado de Assis entendia a gramática como uma técnica, isto é, um sistema de noções destinadas a conseguir um fim no seu dizer, destinados a estabelecer no espírito do aluno as regras e as bases sobre as quais se tem de assentar a sua ciência filológica. Essas regras e bases no ensino do aluno vão dirigi-lo ao âmbito da empiria, já que uma imitação reflexiva o leva a buscar uma norma, na qual, como diz Pagliaro, o ato linguístico passa a encontrar a sua plena justificação. Surge, assim, por necessidade didática, a gramática que esclarece a funcionalidade do sistema, fixando-o no sistema ideal e, todavia, real da norma. Acompanhando os gregos, Machado de Assis parece deixar patente que a gramática nasceu sob o duplo signo, o lógico-cognitivo e o didático-normativo. Tais considerações, ausentes nos compêndios escolares do seu tempo, Machado de Assis não as teria aurido, apesar de toda a sua genial precocidade, sem a participação deste mestre consumado que foi Manuel de Melo, dono de uma ciência filológica e linguística
comprovada pela exaustividade bibliográfica revelada nos seus livros. Outro aspecto que se há de ressaltar nas citadas palavras de Machado é a relação desse saber filológico de cada usuário da língua com o saber dos demais utentes do país na construção de uma unidade idiomática mais ampla, de caráter nacional, unidade que iria construir aquilo a que ele mesmo, Machado, em célebre artigo estampado em O Novo Mundo, de Nova York, em 1873, chamou instinto de nacionalidade. É o que disse aqui entre nós, abrindo esta sessão, o nosso querido presidente. Diz o Machado: sempre achei que uma gramática é uma coisa séria. Uma boa gramática é um alto serviço a uma língua e a um país. Se essa língua é a nossa e o país é este em que vivemos, o serviço cresce ainda e a empresa torna-se mais difícil. Isto para concluir que uma gramática procura assentar em cada falante da língua de um país a sua ciência filológica, entenda-se, a sua competência linguística, cuja unidade espelha o instinto de nacionalidade dentro do conjunto de outros saberes nacionais para se consubstanciar numa futura construção da consciência de nacionalidade mediante a língua. Quase 100 anos depois dessa resenha, o italiano Antonino Pariaro, um dos 5 mais esclarecidos e geniais linguistas do século XX, repetia com maior profundidade e agudeza, mas com a mesma essência de verdade do alto de sua excelsa competência. Diz Paliaro: a língua constitui a imagem mais completa e genuína da fisionomia natural e histórica dos povos. Disse-o há mais de um século Guilherme von Humboldt, um bom conhecedor de assuntos desta natureza, e, pelo que sei, ninguém jamais o contradisse. Acrescentava ele, Humboldt, que a índole espiritual de uma comunidade e a estrutura da língua estão intimamente tão ligados entre si que, conhecida uma, a outra devia logo revelar-se. De resto, observamos o mesmo na fala individual. Nada revela melhor a fisionomia interior de cada indivíduo, a sua inteligência ou obtusidade, a sua cultura ou ignorância, o seu gosto ou tacanhez, do que a sua expressão linguística, mas também as maneiras da sociabilidade, o meio, a ocupação, a companhia que frequenta, o bairro que habita, dão à fala de cada um indícios que permitem nossa identificação fácil e imediata. Por tudo isto que vimos até aqui, vendo, fácil nos é concluir que estas noções correm paralelas ao conceito de língua comum, uma importância linguística, social e histórica tem aguçado o interesse dos linguistas
sociolinguistas e historiadores da cultura. Essa consciência de que os homens de uma comunidade constroem e garantem pela língua comum a identidade nacional é um evidente instinto de nacionalidade. O já citado Antonino Pagliaro ressaltava magistralmente o que acabamos de dizer. Diz Pagliaro: a língua comum é a expressão de uma consciência unitária comum, que pode ser cultural em sentido lato, como acontecia na Itália do século XIV ou na Alemanha de Lutero, e pode ser política, como é o caso das atuais línguas nacionais. Nela temos sempre um fator volitivo que leva as comunidades a superar as diferenças mais ou menos profundas dos falares locais para aderir, pela expressão, a uma solidariedade diferente e mais vasta. Por outras palavras, deixando de parte o dialeto nativo, passa a falar a língua comum, exprime, através desse ato, a sua adesão volitiva, e não obrigatória, a sua adesão volitiva a um mundo mais vasto, determinado, cultural e politicamente, ou então, como acontece nos estados modernos, nela por essas duas formas. A intuição de Machado de Assis de que o conceito de língua comum cabe perfeitamente à língua portuguesa escrita padrão, praticada em Portugal e Brasil, levou a adotar a opção daqueles brasileiros para quem as diferenças de uso entre os dois países justificavam com nítida pressa e pouca fundamentação teórica, a necessidade de se considerar a existência de dois idiomas distintos, normalmente depois, principalmente depois de nossa independência em 1822. E nos termos constituídos como nação independente. Era esta a tese, entre outros, de Macedo Soares e Paranhos da Silva, aí pelo último quartel do século XIX. Machado de Assis dizia, chega a dizer isto de maneira felicíssima, dizendo: este princípio é antes uma exageração de princípios. Por essa mesma intuição, nosso Machado entendia que a unidade linguística em que se assenta a língua comum não é, em rigor, uma unidade de fato, mas, como disse mais tarde Antonino Pagliaro, uma esperança, um esquema no qual encontram lugar todas as circunstâncias substanciais que se verificam nas variedades dialetais. 12 anos depois desta resenha do Compêndio de Gramática Portuguesa de Vergueiro e Pertence, no já citado escrito Instinto de Nacionalidade, Machado implicitamente volta à opinião ali expendida, segundo a qual uma boa gramática é um autosserviço a uma língua e a um país. E se essa língua é a nossa e o país é o nosso,
o serviço cresce ainda e a empresa torna-se mais difícil. Aproveito o escritor, nesse momento, para aludir à existência daqueles autores que fogem a um padrão de língua escrita culta pelo propósito de diferenciar o uso brasileiro do português, propósito que ainda não assumirá a opinião iconoclasta de Monteiro Lobato, que muitos anos depois viria dizer que, assim como o português nasceu dos erros do latim, o brasileiro nascerá dos erros do português. Não há dúvida, diz Machado, que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e a necessidade de novos usos e costumes. Querem que a nossa nos pare no século de 500, aliás, querer que a nossa pare no século de 500 é um erro igual ao de afirmar que sua transplantação para a América não lhe tenha inserido riquezas novas e hábitos criadores. A este respeito, a influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas que de força entram no domínio do estilo e ganham direitos de cidade. Mas se isto é um fato incontestável, e se é verdadeira o princípio que dele se deduz, não me parece aceitável, diz Machado, não nos parece aceitável a opinião que admite todas as alterações de linguagem, ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza do idioma. A resenha ao compêndio de gramática portuguesa de Vergueiro e Pertence nos patenteia que, desde cedo, Machado de Assis, pela leitura pessoal e pelo contato com as ideias dos amigos Ramos Paz e Manuel de Melo, pôde ter uma ideia precisa do que viria a ser a língua portuguesa como unidade, expressão da unidade nacional. É justamente o que pretende este Congresso, unir-nos a todos pelo fenômeno da linguagem. E é, portanto, muito prazeroso que, depois de 100 anos de atividade, esta academia reúna os seus sócios e os seus adeptos e os seus admiradores e os seus acompanhantes para fazer da língua portuguesa o esteio de uma nova jornada. E é justamente este esteio e esta jornada que, com toda certeza, traz na sua base todo o ideal para que a língua portuguesa seja uma das aceitas das línguas representativas de todas as nacionalidades do mundo em que vivemos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Ivanildo, o seu pronunciamento está por escrito e nós vamos colocar nos anais deste congresso com a sabedoria da sua vivência como mestre do nosso idioma. Temos a honra de colocar no peito de Vossa Excelência a medalha comemorativa do centenário. E eu convido os integrantes da Academia Fluminense de Letras que venham até aqui para vamos compor juntos
um quadro significativo do reconhecimento, não só nosso, mas de gerações que passaram e futuras gerações que têm dívida de gratidão com o grande mestre do idioma português, Evanildo Bichara, que recebe essa medalha. É de ouro, é mais do que de ouro, porque é do sentimento nacional, de respeito pela sua luta para preservar nosso idioma, para valorizar nosso idioma, para que outros idiomas não avancem e não destruam a nossa dignidade nacional, destruindo o nosso idioma, como está ocorrendo. O português está cedendo ao inglês espaço que nós não podemos deixar que avance mais, porque nosso idioma é a nossa pátria. Eu solicito a vice-presidente, sua companheira de Instituto de Letras, a presidente do Elos, a secretária Márcia Peçanha e os demais da academia, que coloque essa medalha simbolismo da gratidão de gerações pela contribuição histórica deixada por Vossa Excelência através da valorização do nosso idioma. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo ensinamento de hoje, de ontem e de sempre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa foto significa... Todos já estão aqui? Bom, todos estão aqui também. Então, Aníbal já chegou. Muito obrigado, senhoras e senhores, que assistiram esse momento solene da história da nossa academia. Vamos sentar. Eu peço à secretária Márcia Maria de Jesus Peçanha, para a gentileza de anunciar, se for possível, a presença. Eu estou vendo uma delegação do Rotary, companheiros das outras academias, de Niteróense, Friburguense, Teresópolitana, Pádua, dos escritores ao ar livre, das outras entidades culturais que estão aqui. Tá bem. Então está. Então nós vamos agora, essa primeira parte, haveria uma segunda parte. Eu perguntaria se o professor pode permanecer mais um pouco. Então eu vou solicitar que me ajudem na projeção. Minhas amigas, meus amigos, todos sabem que quando foi criada a Academia de França, por Richelieu, o objetivo era que aquela academia fosse a defensora do idioma francês. A Academia Brasileira seguiu o exemplo da francesa, que, de certa forma, continua sendo o paradigma, o padrão que todos nós seguimos. Não poderíamos deixar de dar relevância, no primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras, de focalizar com brilho, com relevância a maior possível, esse idioma que nos pertence e aos 9 países que falam o idioma português. E o objetivo, professor Bichara, deste encontro é, ao final, levarmos o final da carta que vai surgir, em especial do memorial que estamos elaborando e vamos completar hoje, levando a ONU, que está agora dirigida com o número 1, que é o português Antônio Guterres. E chefe da delegação diplomática é o niteróense, ex-aluno da UF, o embaixador Mauro Iecker Vieira, que já contactamos. Nós iremos a Nova York, levando esse memorial, cuja luta já há alguns anos nós vemos desenvolvendo, e também para que o idioma português seja colocado no Mercosul, porque pelo acordo de criação do Mercosul, o espanhol já está sendo ensinado no Brasil, mas o português ainda não está sendo obrigatório no ensino fundamental na Argentina e outros países do Mercosul. Eu solicito que me ajudem, porque eu vou projetar e vou tentar reduzir ao máximo a minha fala, porque há um intervalo do café daqui a pouco e não vamos poder demorar muito. Eu pediria que começasse a projeção. Essa projeção busca, com a imagem, uma imagem vale por 1000 palavras, mostrar uma contribuição que vai ser levada em memorial à ONU
em breve, com a audiência que vamos marcar, e gostaríamos de ter uma bonita delegação representativa dos estados brasileiros, levando este memorial para definitivamente ser nosso idioma oficial nas Nações Unidas.